Fala através da tua palavra, meu Deus. Abra os nossos olhos espirituais, nos dê discernimento para entendermos a tua palavra, a tua vontade. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Nós vamos seguir falando sobre o arrependimento. Nós falamos semana passada que João Batista, ele veio preparando o caminho para o Senhor Jesus e veio pregando sobre o arrependimento. Jesus, dando continuidade também, pregou o arrependimento. Pedro, seus apóstolos, também pregaram sobre o arrependimento. O arrependei-vos é chegado o reino de Deus. Isso sempre esteve em pauta no ministério, na vida de Jesus e dos apóstolos, dos seus discípulos. Por quê? Porque não há metanoia, não há mudança, não há transformação, se não houver arrependimento. A Bíblia aqui em 2 Crônicas, abra aí por favor, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você vê que Deus, Ele está sempre nos chamando ao arrependimento. Porque a ideia de Deus não é condenar ninguém. É como o pai, por exemplo, que tem um filho no vício. Então o filho, ele rouba o pai, ele sai de casa, ele fica semanas e meses fora de casa, e num belo dia ele bate na porta da casa do pai. O pai, por mais rígido, e por mais que o pai venha repreendê-lo, se aquele filho pedir ajuda, o pai, ele vai ajudar. Mesmo que aquele filho não tenha aproveitado chances anteriores. E por quê? Porque o pai, ele sempre vai ter a esperança de que realmente o filho, ele se arrependa e ele mude. Deus também é assim. Só que a diferença de Deus para nós homens é que nós não sabemos quando uma pessoa ela está sendo realmente sincera ou não. Deus conhece. Porque Ele prescruta o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe se o que nós estamos falando condiz com aquilo que nós estamos sentindo. Ele sabe se é sincero ou não. Mas Deus, como Pai que espera mudança do filho, Deus também espera isso de nós. Por isso que Ele nos chama ao arrependimento o tempo todo. Porque a ideia de que Deus
ele quer nos sentenciar, a ideia de que Deus quer nos decretar, não é verdade. Você vê que antes de uma sentença, Deus avisa. Ele vai tentando, de certa maneira, trazer a pessoa ao arrependimento. Ele quer que a pessoa escolha isso. Às vezes, a pessoa escolhe se arrepender. Outras vezes, a pessoa escolhe se manter aonde? No erro, no pecado. Você olha, por exemplo, que Jesus, em todo o tempo em que ele esteve com os discípulos, ele foi tentando alertar Judas. Porque isso que muita gente diz que Judas traiu porque ele já estava condenado a isso, e de que ele não tinha escolha, que ele já estava programado para fazer isso, isso não é verdade. Como se ele tivesse predestinado a trair, não. Ele tinha uma escolha. Por isso que Jesus, várias vezes, cantou a pedra. Jesus falava na expectativa de que ele reconhecesse e dissesse: Senhor, sou eu sou o traidor. Olha, está passando na minha cabeça essas ideias, esses pensamentos ruins de traí-lo, de entregá-lo, está passando pela minha cabeça. Eu estou sendo tentado a fazer isso. Jesus provavelmente teria ajudado ele, mas Judas estava decidido o quê? A se manter no erro. E olha as consequências. Ele foi sentenciado. Ele foi sentenciado por Deus? Não. Ele foi sentenciado, diga assim comigo, pelas suas próprias escolhas. Ele escolheu. E olha o fim trágico dele. Olha como ele termina a vida. E ele era um dos discípulos de Jesus. A mesma coisa, semelhante, mas que terminou diferente, é quando nós olhamos para a cidade de Nínive. Você olha Sodoma e Gomorra, foram cidades sentenciadas, destruídas, por causa do seu pecado, por causa da sua maldade. Nínive também estava sentenciada. E Deus, então, usa o profeta Jonas para anunciar a Nínive o seu pecado. Jonas, no primeiro momento, não quis, você conhece a história, ele decide fugir, embarca no navio, vai numa direção completamente oposta, aí Deus cria uma tempestade, e o barco está, o navio está quase a afundar, então eles vão, Jonas está dormindo tranquilamente, lá no calabouço, lá do navio. Ele joga um sorte, a sorte cai sobre ele, ele confessa tudo o que está acontecendo, pede para lançar ele no mar, que aquela tempestade vai cessar, e ele vai parar no mar, e acontece tudo o que você conhece. Deus envia um grande peixe, engole ele, e ele fica ali, se arrepende, e Deus dá a ele uma oportunidade, e ele sai dali e vai anunciar a Nínive a sua maldade. Agora, olha que interessante. Há quem diga que Jonas não quisesse pregar para Nínive, porque ele sabia que Deus era misericordioso. E que se aquele povo se humilhasse, Deus perdoaria. E Jonas, pelo que me parece, na Bíblia, é o único pregador que prega para um povo o qual ele não quer que se arrependa.
porque havia uma rixa, uma questão pessoal entre o seu povo e o povo de Nínive, e Jonas queria mais, era que o Senhor destruísse mesmo a cidade de Nínive. Ele não usou de misericórdia para com aquele povo. Por isso que no primeiro momento, ele decide fugir. Mas por fim, ele prega. E o interessante é que quando ele prega, acontece exatamente o que Jonas já previa que ia acontecer. Porque ele sabia que Deus era misericordioso. E ele prega, aquelas pessoas tomam conhecimento da maldade delas, e o rei toma uma decisão. Qual a decisão? De se arrepender. E ele rasga as suas vestes, se veste de pano de saco, coloca cinza sobre a cabeça, propaga um jejum em todo o reino. Até os animais foram inclusos no jejum. Eles rasgam o coração diante de Deus. Não era apenas uma humilhação teatralizada, não era um choro fingido, qualquer hipócrita, como de muitas pessoas que muitas vezes vêm para o altar, chora copiosamente, sai daqui e repete os mesmos erros. Não, aquele choro, aquela humilhação realmente era sincera. Eles se humilharam. Se cumpriu na vida deles aquilo que nós acabamos de ler aqui agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar a minha face, se humilhar, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Foi o que aconteceu com Nínive. Eles se arrependeram, eles se humilharam, e Deus anulou aquela sentença de morte. Então você vê que o arrependimento, ele anula maldições. O arrependimento anula sentenças. O arrependimento, ele anula tudo aquilo que era de ruim para a sua vida. Quando há um arrependimento sincero, quando o arrependimento ele é verdadeiro. E você vê que Jonas fica irado quando percebe que Deus perdoou o povo. Então ele está ali no alto do monte olhando para ver o que o Senhor faria com o povo, porque ele queria mais era que o povo não se arrependesse mesmo. E Deus fez crescer uma planta, cobriu ele do sol, ele ficou muito feliz. No dia seguinte, Deus fez com que nascesse um verme, comeu aquela planta, e Jonas ficou irado por causa da planta, e Deus falou para ele: é razoável a sua ira? E ele disse: até a morte. E Deus falou: rapaz, você não teve trabalho nenhum com essa planta, ela nasceu num dia e morreu no outro, você não plantou, você não regou, você não teve trabalho nenhum. Como que eu não vou ter misericórdia deste povo, que são mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Ou seja, eles não sabem o que estão fazendo. Você vê que há muitas pessoas que elas estão vivendo no pecado, vivendo no erro, mas elas não têm discernimento do que é certo e do que é errado, não do ponto de vista de Deus, da palavra. Mas quando elas ouvem a palavra, elas não demoram para se arrepender, elas não demoram para tomar uma atitude. Você vê que no mesmo instante, no mesmo momento, quando eles ouviram aquela palavra: olha, a maldade de vocês subiram ao Senhor, na mesma hora, eles rasgaram as vestes, colocaram cinza na cabeça, propagaram o jejum, se humilharam diante de Deus, porque eles tomaram conhecimento do erro deles. Tem gente lá fora, se você pregar para ela, é capaz de no mesmo dia ela se arrepender, se batizar nas águas, se entregar para Jesus e ainda ser batizada com o Espírito Santo. E às vezes a pessoa está dentro da igreja há tanto tempo, mas ela não reconhece a sua condição de pecadora, ela não se arrepende, ela não se entrega e, portanto, ela não é curada. Mesmo sabendo o que é certo e o que é o quê? Errado. Eles não sabiam. Você olha para Zaqueu, Zaqueu é um exemplo claro disso. Não bastou, não precisou
de 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 encontros pessoais com Jesus. Não bastou, não precisou ele ouvir 1, 2, 3, 4, 5 sermões de Jesus, não. Bastou apenas um encontro com Jesus. Já foi suficiente para ele o quê? Decidir: Senhor, eu decido hoje dar metade dos meus bens para os pobres. E se alguém eu defraudei, eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque aqui também está o filho de Abraão. Quer dizer, naquele momento Zaqueu mudou de vida. Porque é isso que o arrependimento ele faz. Quando ele é verdadeiro, quando ele é sincero. Aqui em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões, quer dizer, o que esconde, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ou seja, confessa arrependimento, deixa posicionamento. Ou seja, tem que haver arrependimento e tem que haver um posicionamento. Não basta apenas se arrepender, porque há quem diga assim: eu estou arrependido, mas não se posiciona para corrigir aquilo. E a pessoa continua fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo pecado. Ou seja, não há um posicionamento dela. Ela não se posiciona para mudar aquilo. Ela continua fazendo a mesma coisa. Você vê que às vezes nós olhamos algumas pessoas e nós vemos que às vezes o que falta é um arrependimento sincero. Porque toda vez que uma pessoa peca, erra, ela vai sentir uma tristeza. Seja a tristeza do remorso, que não produz iniciativa, não produz posicionamento, não há mudança de comportamento, ou seja a tristeza pelo arrependimento, segundo Deus. Então tem a tristeza segundo o mundo e tem a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus opera o arrependimento. A pessoa se arrepende, ela se posiciona, ela muda, ela fica triste, ela fica chateada, ela chora porque pecou, ela chora porque feriu a Deus, ela chora porque ela errou. Você olha para ela, ela está realmente arrasada, porque ela pecou, o pecado mexeu com ela, que ela é uma pessoa sincera. Agora, você vê que existem pessoas que mesmo errando, mesmo pecando, a tristeza que elas sentem não é a tristeza segundo Deus, a tristeza que produz posicionamento, arrependimento, atitude para mudar, para cortar, para eliminar aquilo da vida dela, não. Mas é apenas um remorso, que daqui a pouco ela está fazendo de novo. Às vezes nós vemos pessoas que nos procuram para se batizar, e às vezes a pessoa vem: pastor, eu vim me batizar. Assim. Aí você olha, Aí a pessoa, primeiro, a pessoa vem fora de reunião. Por quê? Porque ela não quer que ninguém veja ela. Mas ela vem escondida. Eu quero me batizar, mas eu quero me batizar debaixo dos panos. Eu não quero que ninguém veja que eu estou assumindo o meu pecado. Já começa por aí o erro. Ela quer se batizar debaixo dos panos. Segundo, você olha para a pessoa, muitas vezes a pessoa vem sorrindo. E aí, pastor? E aí, pastor? Tudo bom, pastor? O senhor me batiza? Aí eu: hã? O senhor me batiza? Eu falo: por quê? Não, pastor, porque eu caí de novo. Eu pequei, eu caí de novo. Mas você está rindo? Era para você estar o quê? Chorando. Você está rindo? Você caiu de novo e está rindo? Você está escravo do pecado e está rindo? Que arrependimento. Aí são essas mesmas pessoas que se batizam hoje, amanhã elas estão aqui de novo. E na outra semana? E na outra? De novo. Aí se o ano tem 365 dias, pelo menos uns 100 batismo
no ano, ela fez. E quando não, ainda sabe o que a pessoa faz? Ela vai em outra igreja para se batizar. Ela vai em outra igreja para se batizar. Para ninguém o quê? Para ninguém ver. Aí eu pergunto, a pessoa está arrependida? Não está. E por isso não gera uma metanoia, uma mudança. Ela continua a mesma pessoa. Lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos. Os pecados de uma pessoa só é apagado quando ela realmente se arrepende e se converte. E para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse refrigério aqui significa restauração. Restauração. Só há restauração quando há arrependimento. É como, por exemplo, quando eu olho para esse ventilador e eu falo, poxa vida, esse ventilador precisa ser restaurado. Essa caixa de som aqui precisa de restauração. Quer dizer, ela precisa de um conserto. Quer dizer, se não houver um arrependimento verdadeiro, não há um conserto. A pessoa continua danificada, ela continua estragada, ela continua fazendo a mesma coisa, não há uma restauração nela. Agora, quando a pessoa está realmente arrependida, sabe o que acontece? Todo mundo percebe essa mudança nela. A esposa percebe, o marido percebe, as pessoas do trabalho percebem. E isso é benéfico. Todo mundo vê. O marido olha e fala, poxa vida, minha esposa está diferente. Poxa, ela parou com aqueles palavrões. O filho olha e fala, meu pai parou com a bebida. A pessoa olha, os filhos olham, diz assim, minha mãe parou de mentir. Ela está diferente. Quer dizer, a mudança, a restauração com o arrependimento é instantânea. É uma mudança, é uma virada de chave. As pessoas olham o que você era, você não é mais. Se você roubava, você não rouba mais. Antes, agora você trabalha. Se você mentia, agora você não mente. Se você traía, agora você não trai. Se você enganava, agora você não engana mais. Se você tinha uma língua do tamanho dessa gravata e falava mal de todo mundo, agora você não fala mais. Há uma mudança, você muda. Se não houver mudança de comportamento, não houve arrependimento. Pode ter havido um remorso, uma tristeza, mas não o arrependimento sincero, o arrependimento que produz o quê? Que produz mudança. Amém? Então nós temos que ter essa visão. E não ficar, quando a pessoa está realmente arrependida, ela não fica justificando os erros dela pelos erros dos outros. Você sabe que esse, como nós já falamos, foi um erro de Adão e Eva. Ficar um jogando a culpa no outro, transferindo. Ninguém assume. Ou quando não, o que a pessoa faz? Ela justifica o erro dela em cima do erro de outra pessoa. Eu pequei, mas o fulano fez coisa pior do que eu. Eu pequei, mas ele fez pior. Quer dizer, você vê que não houve um arrependimento nela. Não houve. Ela está tentando justificar o erro dela a partir do erro de outra pessoa. É como se o marido dissesse assim, eu traí a minha mulher, mas ela me traiu primeiro. Eu menti para ela, mas ela mentiu para mim primeiro. Não, eu roubei ele, mas ele me roubou primeiro. E não justifica. Uma coisa não justifica a outra. Arrependimento. Você vê que
Nós podemos pregar muitas coisas. Nós podemos falar sobre família, nós podemos pregar sobre casamento, nós podemos pregar sobre prosperidade, nós podemos pregar sobre cura, nós podemos pregar sobre milagre, mas se tem uma coisa que o diabo odeia, é quando nós citamos a palavra arrependimento. Porque só essa palavra produz uma mudança real na vida de uma pessoa. Você nunca vai ser um ser humano diferente se você não se arrepender de quem você é. Você nunca vai mudar. Se você não olhar e não reconhecer que precisa mudar, que precisa ser um marido diferente, que precisa ser uma esposa diferente, que precisa ser um filho diferente, um patrão diferente, uma pessoa diferente. Não há mudança se não houver o quê? Arrependimento. Não há mudança. A única coisa que muda uma pessoa é o arrependimento. E quando a pessoa se arrepende, essa pessoa está pronta para receber o Espírito, ela está pronta para receber o Espírito Santo. Às vezes a pessoa, eu tenho buscado tanto o Espírito Santo, eu tenho buscado tanto o Espírito Santo, eu tenho orado tanto ao Espírito Santo. Não, você tem que receber o Espírito Santo. E você o recebe quando se arrepende e crê. O apóstolo Paulo, numa de suas visitas, ele chega ao lugar e ali está alguns discípulos que João havia batizado nas águas. João havia pregado sobre Jesus e sobre arrependimento para eles. Eles já tinham se arrependido, mas eles sequer tinham ouvido falar acerca do Espírito Santo. Aí diz assim, Atos 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Quer dizer, Paulo não perguntou para eles se eles tinham feito uma vigília para receber o Espírito Santo, se eles haviam passado a madrugada toda orando, ou se eles estavam em 24 horas, 40 dias de jejum. Não, não que a oração não seja importante, não que a entrega não seja necessário, não que você não tenha que jejuar, não que você não tenha que buscar negar a sua vontade. Não, não é isso. Mas a condição aqui, segundo Paulo, era: vocês creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Qual que era a condição? Era o quê? Era crer. E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quer dizer, eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Eles nunca tinham ouvido falar. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento. Que não se trata apenas de uma liturgia. Não, o batismo nas águas, ele é uma formalização de que realmente você está arrependido. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora olha o detalhe. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam, e estes eram ao todo uns 12 homens. Quer dizer, naquele instante,
em que eles creram, eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque eles já tinham se arrependido. Se você se arrependeu, se entregou, se converteu, não tem por que você não sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Você não vai buscar, não. Você vai receber o Espírito Santo. Amém? Fique em pé, por favor. Em nome de Jesus. E você que já tem o Espírito Santo, você vai adorar a Ele. Amém?